Oi, minha gente! Eita, vamos lá iniciar a resolução das questões do 38º exame de ordem. É isso mesmo. E nós vamos verificar o que caiu. Eu achei que essa prova foi chuchu beleza. Vamos ver se foi mesmo? Quero que você me diga, hein? Vamos lá, então. Olha só. Vamos seguir aqui. 38º exame de ordem, seguindo a ordem das questões da prova branca. Deixa eu te contar só uma coisa. A partir do 38º exame de ordem, as questões de direito civil reduziram para 6 questões. Roubaram uma questão nossa, né? O povo do eleitoral, financeiro e previdenciário roubaram uma questão nossa. Mas é isso, estamos aqui para conseguir 6 pontos. Então, essa prova aqui já foram 6 questões. Estamos com o nosso bloquinho de anotação, firme e forte, para a gente anotar os temas cobrados, tá bom? Vamos no material. Então, vamos lá. Olha essa questão de número 1. Robson, vamos ver o que Robson aprontou aqui, né? Robson, advogado de sucesso e bem-sucedido profissionalmente, Jesus amado, foi preso e condenado, com sentença transitada em julgado, pelo crime de homicídio. Matou a pessoa. Iniciando o cumprimento de sua pena no regime fechado. Ele é pai de Raquel, 17 anos, fruto de sua união com Rose, e ambos compartilham a guarda da filha. Rose e Robson divorciaram-se em ação própria e foi fixado o dever de Robson prover os alimentos para Raquel. A respeito dos efeitos da prisão de Robson sobre o dever de alimentos, assinale a afirmativa correta. Gente, essa questão foi uma questão de graça para você, porque a gente fala 1 milhão de vezes, inclusive da súmula 358 do STJ. Exoneração de alimentos só pode acontecer em processo judicial para essa finalidade, garantido o contraditório. E quando eu falo da tal da súmula 358, eu sempre digo: maioridade é causa para deixar de pagar alimentos? Não. Desemprego é causa para deixar de pagar alimentos? Não. Ah, tá de férias, vai deixar de pagar alimentos? Não. Foi preso, vai deixar de pagar alimentos? Não. Não são causas para deixar de pagar alimentos. E ponto final. Então, esse caso aqui, ele foi preso? Beleza. Mas isso é causa suficiente para deixar de pagar alimentos? Claro que não. Vamos lá, olha lá. Afasta-se a obrigação de prestar alimentos de Robson, considerando que a mãe de Raquel, Rose, ainda está viva. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Inclusive, o STJ tem entendimento no sentido, e foi um julgado que esteve presente no informativo 704 do STJ, que diz que esse julgado, ele é até aqui do DF, tá? Eu não me recordo o número, mas diz que o devedor de alimentos que esteja preso não se exime de cumprir a obrigação de ficar alimentando. Vai fazer atividade remunerada lá no cárcere. Vai parar a grama, vai fazer alguma coisa. Vai trabalhar na cozinha do cárcere, vai fazer alguma coisa. Então o item A tá errado. A prisão de Robson suspende o dever de prestar alimentos, que volta a produzir efeitos imediatamente após o cumprimento para Brasil. Nada a ver. Robson poderá cessar a prestação de alimentos independentemente de interpelação judicial, assim que Raquel alcançar a maioridade, o que acontecerá muito breve. Maioridade por si só é causa para deixar de pagar alimentos? Não. Maioridade não é causa para deixar de pagar alimentos.
Emancipação não é causa para deixar de pagar alimentos, desemprego também não, prisão também não, vai continuar pagando sim. Essa questão foi muito de boa. O item está errado. O fato de Robson estar preso não afasta sua obrigação alimentar. Mesmo estando preso, ele vai ter que manter o pagamento das prestações. Show de bola. Letra D. Olha que maravilhoso! Dúvida na questão dessa? Questão de graça, né, gente? Aí o povo fala, pô, professora, se fosse no meu exame não ia cair um trem desse. Vai cair em nome de Jesus! Uma questão simples. Vamos para a próxima questão. 2. Maria Cristina era casada com Roberto. Toda vez que cai esses negócios de família, é bom a gente desenhar, tá? Porque pra gente ir ganhando tempo. Porque senão daqui a pouco a gente tá procurando o José, que nem foi mencionado na questão. Então, Maria Cristina, casada com Roberto. Roberto faleceu em 2022. Não deixou testamento. Eles eram casados no regime da separação convencional de bens, ou seja, o que é dela, o que é dele é dele. O casal sempre viveu em um imóvel de propriedade de Roberto. Então, a casa que o casal morava era de propriedade do Roberto, com seus 2 filhos, Alcino e Valério, que não morreram, olha, eu lembro, que não moram mais com os pais. Então, tem os filhinhos dele aqui, né? Alcino e Valério. Que não moram mais com os pais. Roberto deixou, além do referido imóvel, alguns investimentos e outro imóvel de natureza comercial. Então, ele deixou o imóvel que eles moravam, investimentos e também um outro imóvel, mas era um imóvel de natureza comercial. Tá? Imóvel de natureza comercial. Sobre o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, assinale a afirmativa correta. A gente não precisa nem ficar preocupado com os filhos, nem com o imóvel comercial, nem com os investimentos nessa questão. Porque a questão está falando de direito real de habitação. E o direito real de habitação está previsto no artigo 1831, e esse direito real de habitação já foi cobrado em outras provas. O 1831 diz o quê, professora? Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, diz o quê? Bora na internet. Vamos no nosso código. Olha o que a gente tem aqui, ó. 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. O outro imóvel que ele tem é imóvel comercial. Então, aqui a gente tem a incidência do direito real de habitação. Qual letra que a gente marca aqui? Vamos ver? Letra A. Maria Cristina é titular do direito real de habitação sem prejuízo da sua participação na herança de Roberto. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Vai poder a Maria Cristina morar lá até, né? Até o fim da vida dela, se for o caso. Maria Cristina não é titular do direito real de habitação, uma vez que existe mais de um imóvel a inventariar. Existe, mas o único de natureza residencial é o que ela mora. Maria Cristina receberá seu quinhão na herança, mas só tem direito de permanecer morando no imóvel em que vivia com Roberto, caso Alcino e Valério autorizem. Tem nada a ver. O direito real de habitação não depende de autorização de outros herdeiros. Maria não é titular do direito real de habitação,
pois esse não se aplica aos casamentos sob a vigência do regime da separação convencional de bens. O Brasil brasileiro, o que tem a ver regime de bens? Vamos voltar no Código. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens. Qualquer que seja o regime de bens. E lhe digo mais, união estável também tem direito real de habitação. E é isso. Ok? Questão 2, letra A. Já vou tomar nota aqui, você também toma nota. Direito real de habitação. Vamos para a nossa questão de número 3. Gente, essa prova estava muito de boa, né? Até agora tá muito de boa. Vamos lá. Joana. Vamos ver o que Joana aprontou aqui, gente. Joana, conhecida durante toda a sua vida em sua cidade natal pelo nome Giovana, começa a enfrentar uma série de embaraços e constrangimentos ao ser chamada em órgãos públicos por seu prenome registral. Constante de seus documentos de identificação civil, diante disso, Joana, de 19 anos de identidade. Gente, eu tô lendo o que tá acontecendo comigo. Doida. Vamos lá. Diante disso, Joana, de 19 anos de idade, consulta você como advogado ou advogada, buscando descobrir a viabilidade jurídica de alterar o seu prenome e eventuais requisitos jurídicos que deveriam ser observados caso seja possível a mudança. Sob a pretensão de Joana, assinale a afirmativa correta. Gente, é possível alterar o prenome? A gente tem uma questão aqui hoje que cobra um tema muito, muito recente, tá? Um tema muito bacana. Veja que a nova lei de registro público, eu vou abrir aqui para você. Espera aí. Lei de registro público diz lá no artigo, deixa eu caçar, né? O seguinte, vou abrir para você aqui a lei. Dá uma olhada. Lei de registro público, tá? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Observado que ao prenome serão acrescidos o sobrenome dos genitores ou de seus ascendentes em qualquer ordem, e na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas certidões necessárias para comprovar a linha ascendente. Então, todo mundo tem direito ao nome. Aí, o que acontece? A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente, eu não preciso dizer por quê, a alteração do seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. Olha que sensacional. Então, a menina aqui quer mudar o nome dela. Ela pode? Pode. Direto no cartório, imotivadamente. A qualquer tempo. Agora também não dá para ficar mudando, né, gente? Todo mês eu quero mudar meu nome. Não, não dá. É um caminho meio que sem volta. Então, vamos verificar qual a resposta aqui. Poderá alterar seu prenome, bastando realizar a solicitação por escrita e fundamentada diante do oficial do registro, dependendo, no entanto, de sentença judicial. Errado. Vamos colocar aqui o artigo. Artigo 56 da Lei de Registro Público, tá? Artigo 56 da Lei de Registro Público. B. Não poderá alterar seu prenome para Giovana, pois vigora no direito brasileiro o princípio da imutabilidade do nome. Esse princípio da imutabilidade do nome, ele vem passando aí por constantes transformações. Então, errado. C. Poderá alterar seu prenome para Giovana mediante requerimento pessoal e motivadamente, independentemente de decisão judicial. Perfeito.
C. Isso foi uma alteração do ano de 2022, tá? Não poderá alterar seu prenome, mas poderá incluir o nome Giovana, por ser apelido público e notório. Poderia incluir? Poderia. Mas ela quer alterar, então ela pode. Tudo bem? A questão do nome, gente, é uma questão que passa por constantes transformações. Inclusive, chegou um caso no STJ, e eu até já coloquei esse caso nos simulados para vocês, um caso do STJ que foi o seguinte. A menina casou com o rapaz, tirou o sobrenome do pai para incluir o sobrenome do cônjuge. Tempos depois, ela começou, casada, ela começou a se sentir muito mal por ter feito isso. Começou a se sentir um tanto quanto ingrata, sabe? E aí, ela falou, cara, eu quero voltar a usar o meu nome de solteira, mas eu não quero divorciar. E aí o caso foi parar no STJ e o STJ falou, não. Uai, gente, que conversa é essa? Ela pode voltar a utilizar o nome de solteira sim, mesmo estando casada. Porque o nome faz parte do direito de personalidade da pessoa. Então, assim, né? Ela pode, tá? Cuidado com essas cobranças relativas a nome. Questão número 3. Vamos botar aqui, então. Questão relacionada à alteração do nome. Questão de número 4. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Antônio é proprietário de um prédio que não tem acesso à via pública. De um lado, Antônio tem Ricardo como vizinho, cuja propriedade alcança a via pública. Do outro lado, Antônio tem Luísa como vizinha, cuja propriedade também alcança a via pública. Todavia, no caso do imóvel de Luísa, o caminho da via pública é menos natural e mais difícil. Ricardo e Luísa recusaram-se a oferecer voluntariamente a passagem. Diante disso, Antônio pode exigir. Gente, aqui a gente tem um fenômeno chamado passagem forçada. O que vem a ser esse fenômeno da passagem forçada? Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui mais ou menos. Vamos supor aqui que porcaria que eu tô fazendo. Esse lote aqui é do Ricardo. Aqui no meio tá o Antônio. Aqui embaixo tá a Luísa, tá? O imóvel do Antônio, ele tá no meio. Tá vendo aqui? Imagina que pro lado de cá tenha outro imóvel. Vamos botar aqui imóvel X e pro lado de cá, imóvel Y. Vamos pensar assim. Antônio tá completamente encravado. Ele tá no meio. Ele não tem como sair de tirolesa. Ele não é obrigado a ter um helicóptero. Ele não é tatu para ter que cavar um buraco para sair dali. Quando isso acontece, ocorrendo uma situação de encravamento, o bem do Antônio, ele está encravado, ele não tem por onde sair. Alguém vai ter que dar a passagem para ele. Alguém vai ter que dar a passagem para essa pessoa. Roberta, qual artigo nós temos no Código Civil sobre isso? Tá lá na parte de direito de vizinhança. A questão da passagem forçada. Vamos aqui no nosso código. 1297? Tô quase, né, gente? Não tô decorando os trem aqui. Aqui, ó, 1285. 1285 diz o seguinte: o dono do prédio
que não tiver acesso à via pública, é o caso do Antônio, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Sofrerá o constrangimento o vizinho do imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Se ocorrer alienação parcial do prédio de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar. Do tipo, a pessoa tem um terreno, vende o terreno, aí você que comprou fica no fundo e ele fica na frente. É óbvio que ele tem que permitir que você passe pela frente, você não é um tatu, né? Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, existia passagem através do imóvel do vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra, tá? Então, tem indenização e, se não houver anuência voluntária, será judicialmente fixado onde for mais fácil e mais natural a passagem. Vamos voltar na questão. Então, onde que é mais natural aqui, gente, que falou na questão? Também alcança a via pública. Todavia, no caso do imóvel de Luísa, o caminho até a via pública é menos natural. Então, ele vai ter que passar por onde? Pelo lote do Ricardo. Diante disso, todo mundo se recusou a dar passagem. Diante disso, Antônio pode exigir. Antônio poderá exigir o quê? A passagem. E ele vai poder exigir de quem? Vamos verificar as respostas. Tanto a passagem de Ricardo quanto a de Luísa a seu critério, mas só precisará pagar a indenização cabal se escolher Luísa. O que tem a ver, gente? Nada a ver, né? Até porque o da Luísa não é mais fácil, nem mais natural. Tanto a passagem de Ricardo quanto de Luísa a seu critério, e deverá pagar indenização cabal a quem escolher. Não, porque a da Luísa não é a mais natural. Que Ricardo lhe dê passagem. Que Ricardo lhe dê passagem, sem que seja obrigado a pagar qualquer indenização. Errado. Que Ricardo lhe dê a passagem mediante pagamento de indenização cabal. Letra D de dado. Estamos exatamente diante do artigo 1285 do Código Civil. Não confunda passagem forçada com servidão de passagem. São coisas diferentes e eu não admito você errar isso. Servidão de passagem vai acontecer quando o seu imóvel, você tem por onde sair. Seu imóvel não está encravado. Mas se você passar, por exemplo, pela fazenda do lado, facilita a sua vida. Então, servidão de passagem não é uma situação de encravamento. É uma situação na qual você conversa lá com o seu vizinho, entra num acordo para você passar pelo imóvel dele, porque é mais fácil, porque é mais simples. Entendeu? Isso é servidão de passagem. Cuidado. Geralmente, dessa vez não aconteceu, mas geralmente quando a banca cobra servidão de passagem, ela tenta confundir com passagem forçada. E quando cobra passagem forçada, tenta confundir com servidão de passagem. Ela costuma fazer isso, tá bom? Então vamos lá, não vai esquecer. Servidão tá lá no 1387. Não confunda, servidão é direito real. Passagem forçada é direito de vizinhança. Beleza? Vamos lá. Questão de número 5. Olha lá, o que esse povo aprontou? Os irmãos Eduardo e Letícia herdaram um apartamento de sua mãe. Concluído o inventário, decidiram vender o apartamento ao casal Pedro e Mariana. Para tanto,
As partes celebram um contrato de compra e venda. Então, vamos colocar aqui, ó, o contrato de compra e venda. Pedro e Mariana se obrigaram, olha a palavrinha aqui, ó, solidariamente a pagar o preço pactuado, ou seja, R$600 mil. Quando a gente tem solidariedade, nesse caso aqui, passiva em relação ao devedor, veja que na prova 37 também cobrou solidariedade. Quando a gente tem solidariedade, é todo mundo responsável pelo todo. Então, Pedro e Mariana são solidários passivos. Perdão. No prazo de 30 dias. Não foi avançada cláusula de solidariedade ativa, ou seja, não tem nada relacionado a Eduardo e Letícia, que são os vendedores. Alcançado o prazo contratual, Pedro e Mariana não pagaram o preço. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Se eu tenho uma solidariedade passiva, eu posso cobrar o todo de qualquer um dos devedores. Não posso? Posso cobrar o todo de qualquer um dos devedores. Então, os irmãos Eduardo e Letícia podem ajuizar uma ação cobrando R$600 mil de Pedro? Podem. Se eles ajuizam a ação contra o Pedro cobrando R$600 mil, significa que eles estão perdoando a Mariana da dívida? Perdoando a Mariana da dívida? Não. Significa que eles estão exonerando ela da dívida? Não. Significa que eles estão abrindo mão da solidariedade? Não. Significa que eles escolheram o Pedro. Se o Pedro paga os R$600 mil para o Eduardo e a Letícia, ele está liberado da dívida, mas ele vai cobrar quanto da Mariana? 300. Só que essa questão tem um detalhe. Por quê? Porque Eduardo e Letícia são dois credores. E não existe solidariedade ativa entre eles. Então, eu aplico as regras de divisibilidade. Quanto que é a cota do Eduardo? 300. Quanto que é a cota da Letícia? 300. Se não existe solidariedade ativa, cada credor só pode cobrar sua cota. Entendeu? Só pode cobrar sua cota. É como se o Eduardo pudesse cobrar 300 mil do Pedro e da Mariana, de qualquer um dos dois, a Letícia 300 mil, o Pedro e a Mariana, qualquer dos dois, ou os dois juntos cobrar o todo de qualquer um dos dois. Mas cuidado, porque o Pedro, se ele for pagar os 600 mil, ou ele paga para os dois juntinhos aqui, entregando 300 para cada um, ou ele entrega 300 para cada um. Entendeu? Porque não existe solidariedade ativa no sentido de autorizar que qualquer dos credores receba o todo. O todo. Não existe isso. Então, a gente tem que observar aqui, essa questão eu achei ela muito mal redigida, inclusive, tá? Muito mal redigida, mas enfim, vamos resolver. Vamos lá. Nessa situação hipotética, vamos verificar o item correto. Eduardo, sozinho, tem direito a cobrar a integralidade do preço pactuado, 600. De Mariana, sozinha, não. Como não existe solidariedade ativa, o Eduardo ele não pode cobrar tudo. Ele não pode cobrar tudo. Ele só pode cobrar os 300 dele, de qualquer um dos dois. Letra B. Letícia, sozinha, tem direito a cobrar apenas a metade do preço pactuado, 300 mil, de Pedro, sozinho. Beleza. Eu achei essa questão o ó do Borogodó, tá? Letícia, sozinha, tem direito a cobrar apenas um quarto. Não tem nada a ver. Porque se são dois credores, a gente está falando pelo menos da metade. Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos o pagamento do preço
ainda que parcial. Também está errado. Então, aqui, a gente está falando de uma solidariedade passiva. A solidariedade passiva faz com que os devedores se obriguem pelo todo. Mas se a gente tem dois devedores, deixa eu botar a câmera aqui. A gente tem dois devedores de um lado, em solidariedade passiva, e dois credores do outro lado que não têm uma solidariedade ativa. Se tivesse a solidariedade ativa, qualquer um dos credores poderia cobrar de qualquer um dos devedores o valor total da dívida. Como não existe essa solidariedade ativa, a gente tem três opções. O Eduardo cobrando a cota dele de 300 mil de qualquer um dos dois, Pedro e Mariana. A Letícia cobrando a cota dela de 300 mil reais de qualquer um dos dois, Pedro e ou Mariana. Ou os dois juntos cobrando 600 mil reais de qualquer um dos dois. Ou só do Pedro, ou só da Mariana, ou dos dois juntos. Se não existisse solidariedade nem ativa e nem passiva, é cada um com seu cada um. O Eduardo só poderia cobrar a cota dele em relação ao Pedro, 150 mil, em relação a Mariana, 150 mil. E a Letícia só poderia cobrar do Pedro 150 mil e da Mariana 150 mil. Entendeu? É uma mistura de regra. De divisível, indivisível e de solidariedade. As regras de divisibilidade, indivisibilidade e solidariedade só são relevantes quando você está diante de uma situação assim, de pluralidade de credores e ou devedores. Agora, nunca meta solidariedade onde não tem. A solidariedade, ela nunca se presume. Ela decorre da lei ou da vontade das partes. Se a banca aqui não tivesse falado assim, ó, não foi avançada a cláusula de solidariedade. Se ela não tivesse falado isso, ainda assim você não poderia presumir solidariedade ativa. Não poderia. Entendeu? Ela te deu a informação para facilitar um pouco sua vida. Então, nessa questão de número 5, a banca cobrou solidariedade passiva. Tá? Eu achei essa questão uó. Porque ela mistura muita coisa. Belezura? Então, letra B de bonito. Vamos para a última questão dessa prova, que é uma questão que envolve contrato de fiança, né? O que a gente vai ter aqui? Vamos lá. A Renata alugou um imóvel a Tadeu. Então, o Tadeu é o quê? Locatário. Como garantia das obrigações, Tadeu, Luísa e Humberto prestaram a fiança. Então, olha aqui, ó, a gente tem dois fiadores. Luísa e Humberto prestaram a fiança. Tadeu descumpriu suas obrigações contratuais, deixando de pagar as contraprestações ajustadas. Diante desse quadro hipotético, assinale a alternativa correta. Gente, eu tenho dois fiadores na parada. Se eu tenho dois fiadores na parada, é óbvio que esses dois fiadores vão responder pelo pagamento da obrigação. Vão responder pelo pagamento da obrigação. Tá? Porque a fiança, quando é prestada conjuntamente por um só débito, importa em solidariedade. Então, a fiança aqui é solidária. Tá? Artigo 829 do Código Civil. Professor, a gente trabalha com provas. A gente quer ver o artigo. Pois vamos lá. 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito, por mais de uma pessoa, importa um compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício da divisão.
Então, se constar uma cláusula falando que cada um responde por uma parte, aí tudo bem. Se não tiver essa cláusula, a regra é a solidariedade. Eis um caso aqui de solidariedade o quê, doutores? Solidariedade legal, prevista na lei. Ok? Vamos voltar na questão. Slide. Olha lá, vamos lá. Letra A. Não havendo limitação contratual, Renata poderá cobrar de Luísa. Luísa, gente, eu tô lendo tudo errado. O que está acontecendo? Luzia. Aqui eu botei Luísa também. Olha que coisa estranha. Luzia. Sozinha todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais desde a citação. Perfeito, perfeito. Se é solidária, eu posso cobrar o todo de qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Olha que interessante. Caso sejam demandados, Luzia e Humberto não terão direito de exigir que primeiro sejam executados os bens de Tadeu. Errado. Eles têm esse direito, isso está no 827. É o chamado benefício de ordem. É o chamado benefício de ordem. Ou seja, o fiador, ele pode exigir que primeiro se cobre do devedor. Agora, pode ter uma cláusula de renúncia ao benefício de ordem. Claro, podemos ter uma cláusula de renúncia ao benefício de ordem. Sem dúvida, sem medo de ser feliz. Isso pode acontecer. E aí, se isso acontece, eles não vão ter o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor. Eles passam a estar na linha de frente. Só que quando a questão não fala que houve renúncia ao benefício de ordem, a gente aplica a regra. Qual é a regra? Existe o benefício de ordem. Errado então, né? C. Luzia e Humberto não respondem solidariamente? É errado, Brasil. 829. Responde. A fiança constitui contrato informal. Jamais, gente. A fiança, isso aqui está no 819 e eu vou te mostrar agora. O 819 diz o seguinte. Olha aqui, ó. A fiança dá-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. A fiança é sim formal, tá? A fiança é um contrato formal. A fiança deve ser sempre. Vou botar aqui, ó, é um contrato formal e a fiança deve ser sempre escrita. Beleza? Então, a gente teve aqui na questão 6 o tema da fiança. Vamos anotar? Vamos embora. Olha lá os temas do 20, 21, 22, 23, 24. Olha os temas do 25, 26, 27 e 28. Os de verde foram anuladas. Olha o 19, o 29, perdão, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E agora o 38. Vamos anotar os temas cobrados aqui no 38. Tema 1. Alimentos. Tema 2. Direito real de habitação. Tema 3. Alteração do nome. 4. Passagem forçada. 5. Solidariedade passiva. E 6. Fiança. 7 não teve porque roubaram nossa questão.
Olha aí os temas. Perceba que muitos temas se repetem. Solidariedade caiu aqui, ó, no 36, no 37, no 38. Tá vendo? Olha os temas. Tem que permanecer atento, porque, na verdade, esses temas se repetem, são cíclicos, as temáticas são cíclicas. Alimento já caiu uma pancada de vezes. Arras, uma pancada de vezes. Então a gente tem que estar sempre ligado nesses temas que são temas queridinhos de prova. Tá bom? Ei! Beijo pra você. Até a próxima. Tchau. Gente, um beijo enorme para vocês que acompanharam a nossa gravação ao vivo, tá? Beijo aí para todo mundo que acompanhou. Qualquer coisa, tô lá no Instagram, @Prof. Roberta Queiroz, e no canal do YouTube Direito Como Nunca Se Viu. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau.